Como você está ainda, querido? Eu queria orar com você. Pai querido, muito obrigado pelo mover do Teu Espírito aqui neste lugar. A presença do Teu Espírito Santo sempre faz a diferença. É onde nós nos sentimos inspirados, não apenas para viver aquilo que já é a nossa dinâmica de vida, mas inundarmos na Tua presença, como cantamos aqui, e vivemos numa dimensão talvez sobrenatural em alguns momentos, além das nossas forças, porque o Senhor é o Deus que renova todas as coisas na nossa vida. E agora, ao meditarmos na Tua palavra, Pai, peço a Ti, tenha misericórdia da minha vida, e que aquilo que esse Santo Espírito Santo do Senhor tenha para falar com cada um de nós, venha de encontro à realidade, aos desafios, aquilo que a Tua palavra tem para trabalhar no meu coração, no coração de cada um. Que a total liberdade seja dada ao Teu Espírito e unicamente ao Espírito Santo do Senhor. É aquilo que oramos juntos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido, você pode assentar-se. Nesta manhã, eu quero meditar com você num texto muito precioso da palavra de Deus. Eu não vou ler todo o texto agora, mas convido você a abrir lá em 1 Reis, no capítulo 17 de 1 Reis. E o tema da nossa meditação hoje, da mensagem, é vivendo extraordinariamente. O que significa a palavra extraordinário? É aquilo que foge do usual, é fora do comum. É o que caracteriza aquilo que pode ser raro, excepcional, notável. Extraordinário é aquilo que é digno de grande admiração, é fabuloso, é inacreditável. E eu quero hoje, junto com você, sermos desafiados a isso, a viver de forma extraordinária, naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida cada dia. E a gente vai, com base nisso, nesse capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos estudar um pouquinho a vida, conhecer um pouquinho a vida do profeta Elias. Um homem que viveu e testemunhou o extraordinário de Deus. Um homem que pode experimentar não só na sua vida uma ação profunda da ação de Deus, mas principalmente na vida daqueles que conviviam com ele e por onde ele passava. O significado do nome de Elias é: meu Deus é o Senhor, ou o Senhor é o meu Deus. E Elias, ele se tratava de uma pessoa totalmente diferente já pelo traje característico que ele usava. Lá em 2 Reis, no capítulo 1, verso 8, diz assim: um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Era fácil identificá-lo, e ele é chamado como profeta por Deus, no momento onde estava acontecendo uma grande crise em Israel. Só para você entender esse contexto, tanto os reis como os sacerdotes de Israel, eles eram ungidos com o propósito de servirem como representantes de Deus, para guiar Israel num caminho de fidelidade ao Senhor. Só que desde o tempo ali do rei Jeroboão, no reino do norte, não tivera sacerdotes comprometidos com Deus. E aí, justamente nesse momento, no tempo do reinado de Acabe, Israel estava vivendo um tempo onde a distância de Deus, a distância daquilo que eram os princípios de valores ensinados pelos profetas, por aqueles que antecederam uma geração, se perderam. E agora o povo começa a adorar a Baal, que significava o Deus da fertilidade, o Deus das nuvens, da chuva. Esse era um momento, um período, onde já tinha uma sucessão de reis ímpios, um período de idolatria, um período de crise, de inversão de valores, um período de perseguição àqueles que falavam em nome de Deus, um período de abuso de poder. Esse era o contexto pelo qual Elias foi chamado para ser profeta de Deus. Servir como representante de Deus naquele lugar era uma missão muito complicada, porque era se opor rigorosamente
quanto às práticas que era feita em adoração a Baal. E Elias foi chamado de forma inexplicável. A gente não encontra nos capítulos anteriores se referindo a ele. Quando entra já no capítulo 17 e o verso 1, já destaca o chamado dele de uma vez e com um propósito: chegar para o rei e falar assim: se prepare porque vai vir uma seca. Você imagina já ser chamado por Deus e já ter que anunciar uma palavra assim para o rei, porque isso significava naquele momento uma crise maior ainda naquele país, naquele reino do norte. Significava um impacto maior ainda em todo o contexto que eles já estavam vivendo distante de Deus. E agora sem chuva. E o que eu queria meditar com você é o que pode nos impulsionar a crer que é possível viver e testemunhar o extraordinário de Deus em nossa vida e daqueles que estão à nossa volta, através de um compromisso com Deus e a sua palavra. Isso foi o que aconteceu com a vida de Elias. Esse extraordinário não aconteceu com ele simplesmente porque ele foi chamado como profeta, mas é porque no contexto de uma adoração a Baal, ele continuou firme naquilo que era os propósitos de Deus para a sua vida, naquilo que era no contexto onde os ídolos começaram a tomar parte da adoração. Ele continuou sendo aquele que adorava apenas a Yahvé, ao Deus de Israel. E como que nós podemos nos inspirar nisso? O que nós podemos então crer na nossa vida, na minha vida e na sua vida, para viver esse extraordinário de Deus, aquilo que nós queremos viver numa dimensão muito maior do que uma rotina religiosa, mas vivemos uma profundidade de intimidade com Ele, a ponto de sermos impactados na nossa vida, e como consequência disso, como efeito, pessoas que estão à nossa volta também serem impactadas pela palavra de Deus. O primeiro valor que eu vejo aqui é assim: dependa da palavra de Deus e não da palavra do povo. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, o verso 5 e 6 nos diz: ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. O chamado de Elias já foi de uma forma muito intensa, com muita responsabilidade. E mesmo que Acabe e Jezabel e todo o povo de Israel que adorava Baal fosse considerado o Deus da fertilidade, o Senhor das nuvens e chuva, esta adoração a Baal não tinha nenhuma condição de outorgar a chuva, porque Deus havia dito assim: não vai chover. Quando Deus ordena a Elias que ele vá até o riacho de Querite, e ali ele intensifica o seu relacionamento com Deus, ele fica separado daquilo que Deus estava fazendo, ele experimentou algo extraordinário. Você pode imaginar, você está ali, dentro de um espaço à beira de um rio, à beira de um riacho, e de repente você está com fome, e justamente quem vem trazer alimento para você é um corvo. Um sustento vindo direto de Deus, porque Deus ordenou que seria assim. Eu fico imaginando Elias, e na minha mente fiquei, enquanto meditava nesse texto, era olhando e falando assim: pronto, agora eu vou morrer. Um corvo me trazendo carne, um corvo me trazendo pão. Mas ao mesmo tempo eu creio que Deus estava falando para ele assim: parece assustador, meu filho, mas sou eu cuidando de você, confie. Pode parecer algo absurdo, mas sou eu cuidando de você. Eu lembro quando eu assumi o ministério pastoral aqui na igreja, isso já se passaram 18 anos que eu estou aqui na PIB, exercendo esse privilégio de servir ao Senhor. Antes disso, eu trabalhava como produtor musical. Alguns aqui talvez nem saibam disso,
Mas eu trabalhei muitos anos como produtor musical, com várias gravadoras, vários artistas da mídia na época, e tinha construído uma carreira musical muito sólida. E de repente, num determinado momento, quando Deus me chama para o ministério, existiam grandes desafios. Para mim foram 3 anos de transição. E nesses 3 anos Deus usava várias pessoas para falar comigo. Nesse tempo Deus usava a palavra dele para falar comigo. E falava assim: olha, está chegando o momento, se prepare, porque está chegando o momento. E uma das coisas que eu menos queria, imaginava na minha vida, era ser pastor. Confesso para você que se tivesse todas as opções e tivesse pastor, pastor era uma que eu não escolheria. Talvez pelos históricos, por aquilo que eu já conhecia, por aquilo que eu vivia, eu falava assim: não, isso eu não quero para mim. Posso continuar sendo voluntário na igreja, líder, servindo, mas isso eu não quero. E aí em 3 anos Deus vem batendo nessa tecla comigo, até que eu tomo uma decisão. Por aquilo que foram as respostas de Deus, as confirmações que eu coloquei diante de Deus, eu tomo a decisão de assumir essa responsabilidade de exercer o ministério pastoral. Na primeira semana minha de ministério, eu recebo uma ligação. Estava na casa de um casal aqui, no Jonas e da Bianca. Eu recebo uma ligação de um dos produtores musicais que trabalhava em São Paulo, e falou assim: olha, Paulo, eu estou te ligando pelo seguinte: tem uma gravação aqui de tal artista e eu quero muito que você venha participar desse trabalho. E gente, nesse meio artístico tem alguns que você sonha gravar, e esse era um deles. Depois de quase 17 anos trabalhando como produtor musical, mas meu sonho um dia era gravar com aquele um. E aí uma semana que eu estava no ministério aqui, ele me liga e fala: olha, eu quero te convidar para você fazer essa gravação. E eu confesso para você que o meu coração aquela hora bateu mais forte. Eu fiquei pensando: puxa, é só uma oportunidade. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração: eu separei você. E eu falei para ele assim: olha, me desculpa, não tem como. Ele falou assim: Paulo, é certeza que você está envolvido com esse negócio de igreja mesmo? Eu falei: é verdade. Rapaz, você deixou toda a tua carreira profissional? Eu falei: deixei. Não, você é louco, você é doido, olha tudo que você construiu, olha onde você chegou. Eu falei assim: eu deixei, meu negócio hoje é cuidar de gente. Meu negócio hoje é exercer aquilo que Deus tem para a minha vida, é não olhar para trás. É ver só o que Deus tem como passos para a minha vida nessa caminhada para frente. E ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou te oferecer tanto de cachê para você fazer só essa gravação. Eu falei: olha, me desculpe, mas não vai dar. E se eu oferecer tanto? Eu falei: não, também não vai dar. Aí ele pega e me diz assim: eu pago o valor que você quiser, só para você parar com esse negócio de igreja na sua vida. Eu olhei para ele e falei assim: olha, querido, você jamais vai entender a minha decisão. E na época, eu vi para exercer o ministério, queridos, para ganhar em média 8% do que eu ganhava profissionalmente. Mas Deus havia me chamado. Ele disse que estaria comigo. Quando eu olho a vida de Elias, eu fico imaginando as coisas que ele precisou enfrentar quando ele chegou para o rei e disse assim: rei, eu vim aqui para dizer que não vai chover nessa terra. E aí Deus fala assim: agora sai do meio desse povo, vai lá para o riacho, porque eu vou cuidar de você lá. Eu te chamei, eu vou cuidar de você. Quando nós dependemos da palavra de Deus, queridos, nós vivemos uma dimensão certa e segura de que a palavra de Deus dita a nós, ela não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi chamada. Quando nós dependemos de Deus na nossa vida, nós começamos a viver o extraordinário de Deus. E nós nos deparamos muitas vezes com palavras de pessoas que tentam nos desanimar, palavras que tentam nos tirar do foco. Você está buscando viver essa dependência em Deus na sua vida, você está tentando fortalecer ainda mais um relacionamento de intimidade com Deus. Aí vem alguém do seu lado e diz assim:
Mas olha, você faz isso, você faz aquilo, você erra nisso, você erra naquilo. Aí você tenta buscar, falar, mas eu fui perdoado por Jesus, eu quero continuar caminhando. Ele assim, eu acho que você é o perfil de pessoa que não vai conseguir. Você já viveu isso? Gente que chega para colocar o desânimo, até mesmo na sua caminhada com Deus. Você está querendo viver essa dependência com Deus, e pessoas que chegam para você e começam a dizer palavras de que você não tem valor, começam a dizer para você que você não é nada, e aí você começa a mudar o foco, em vez de depender do Senhor, daquilo que Ele diz que você é, como nós cantamos aqui, você olha para trás, e você deixa de experimentar aquilo que seria o extraordinário de Deus na sua vida. E quantos começam a abandonar a presença do Senhor? Dependa da palavra de Deus, e não da palavra do povo. Em determinados momentos da nossa vida, o que nós precisamos viver é algo tão profundo de um relacionamento com Deus, um relacionamento tão profundo de dependência dEle, que por mais que as circunstâncias tentam nos tirar do foco, nós temos a certeza, eu estou cuidando de você. Não é absurdo o que está acontecendo, filho? Filho, sou eu que estou cuidando de você. E é interessante, queridos, quando nós entramos em alguns momentos de deserto na nossa vida. Momentos que a gente olha e fala assim, Senhor, está difícil, está complicado. Eu confio no que o Senhor falou para mim, mas está pesado demais. Eu não estou quase conseguindo encontrar força sozinhos. Mas Deus diz assim, você não está só. Eu estou contigo. E aí a gente não sabe como, queridos. A gente aprende, através dessa ação de Deus, a caminhar um pouco mais. Eu sempre digo em situações que eu atendo ali, em aconselhamento, se você não está preparado para correr 100 metros, vá a cada 30. Corre um pouquinho, para, toma uma água, descansa, corre mais 30. Para, toma uma água, descansa, corre mais 30. Daqui a pouco você vai perceber que você correu 10 quilômetros e não apenas 100 metros. Quando nós estamos vivendo momentos de desafios na nossa vida, mas nós nos aprofundamos ainda mais na dependência de Deus e na sua palavra, mesmo que os outros tentem nos desanimar, a gente fala assim, eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou obedecendo aquilo que o Senhor colocou. Eu estou caminhando firmado naquilo que o Senhor tem. Quanto mais, querido, nós nos fortalecemos na palavra de Deus, mais segurança nós temos de quem está conosco. Dependa da palavra de Deus e não da palavra do povo. Em desafios que a gente vive no ministério pastoral, se não fosse a convicção de que Deus chamou, a gente já teria deixado há muito tempo. Eu já teria deixado há muito tempo. Mas quando eu lembro que quem me chamou é fiel, e que eu dependo dEle, é como se cada manhã eu me sentisse renovado, para olhar para aquele dia, para olhar para os desafios daquele dia e crer que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele não nos deixa só. Você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Dependa da palavra de Deus e não da palavra do povo. A segunda ação que eu vejo aqui na vida de Elias é obedeça a palavra de Deus, pois Ele multiplica a partir da sua fé. Olha o que nos diz lá no capítulo 17, numa outra ação de Elias, dos versos 13 até o verso 16. Elias, porém, lhe disse,
não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, mas para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Nesse contexto aqui, existiram várias viúvas em Sarepta, que era uma cidade, mas Deus tinha escolhido uma, para viver o extraordinário de Deus na sua vida, e testemunhar que a palavra vinda através do profeta era verdadeira. Vale a pena nós lembrarmos que as viúvas naquele tempo, elas eram desprovidas de qualquer recurso. Mas Deus disse através de Elias: eu vou cuidar de você e vou te dar o sustento. Quando Elias obedece à ordem de Deus, ele não é o único a ser abençoado, mas aqueles a quem ele se direcionava também. Essa mulher, ela não era israelita. Ela fazia parte justamente daquele grupo que adorava a Baal. Ela vivia num contexto pagão. Só que por causa dessa palavra de Elias, ela reconhece que aquele caminho levava à vida. Nos versos 15, quando diz assim: ele foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. É porque esse ato de fé, de crer que aquilo era a palavra de Deus e obedecer essa palavra de Deus, fez com que ela recebesse a bênção prometida. Eu lembro quando eu fui para Moçambique em 2005, foi a primeira viagem que aqui através da igreja nós fizemos para os projetos que tinham missionários lá. E eu levei alguns recursos financeiros para comprar remédio, medicação, para aqueles que eram portadores de SIDA. E eu lembro que o valor que eu levei, quando eu cheguei lá, eu comprei uma quantidade de remédio, mas que não atendia o suficiente o número de mulheres e crianças que estavam sendo portadoras da SIDA. E aí eu pedi para entregar então essa medicação no local que nós estávamos. Quando chega aquele furgãozinho com as caixas, eu olho e falo: peraí, mas tem caixa a mais aqui. Aí nós fomos contar as caixas, tinham o dobro do que eu tinha comprado. Eu falei: não, a gente precisa devolver, porque mandaram errado. Aí a gente ligou para o local e falou: olha, vieram o dobro de caixas, a gente só cobrou tanto. Não, conta de novo. A gente contou de novo, falou assim: não, tem o dobro de caixa. E aí aquela pessoa do outro lado, aquele rapaz do outro lado disse assim: vamos fazer o seguinte, fica com todas as caixas aí, porque vai dar mais trabalho eu mandar o pessoal de novo para pegar as caixas que foram a mais, do que eu deixar com vocês. Então fica com todas as caixas, o dobro daquilo que nós havíamos comprado com os recursos que foram destinados aqui pelos membros dessa igreja. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Ele vai multiplicar naquilo que nós precisamos, a partir da nossa fé. Viver a dimensão da obediência de Deus e a sua palavra é dar esses passos de fé. É viver o extraordinário de Deus. E aqui, queridos, não é uma questão de uma teologia de prosperidade, não é isso. É obedecer a Deus, ter profundidade com Deus, sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Para aquela viúva, obedecer a ordem de Deus era multiplicar o que ela tinha na sua casa. Um pouco de farinha e um pouco de azeite. Queria que você guardasse isso com você. O Senhor não nos pede
mais do que Ele promete dar. Ele não nos pede mais do que aquilo que Ele promete dar. E isso em todas as áreas da nossa vida. Tanto que quando aquela mulher olha para o pedido ou para a ordem que Elias havia dado, a primeira expressão dela, a gente vê no capítulo 17, verso 12, quando ela responde assim: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Mas a palavra de Deus, através de Elias, no verso 14 era assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até em que o Senhor fizer chover na terra. Você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Obedeça a sua palavra, pois Ele multiplica a partir da sua fé. Naquela porção que você precisa justamente para aquele momento e para aquele dia na sua vida. Justamente naqueles desafios que você está vivendo. Se você obedecer à palavra de Deus, aquilo que são os princípios da palavra de Deus, depender da palavra de Deus, você vai perceber que não importa o que falem de você ou para você, você vai viver aquilo que Ele multiplica a partir da sua fé. A terceira ação que eu vejo aqui é: conserte o altar e o extraordinário acontecerá. Eu quero ler esse texto todo com você, alguns versos inclusive, que é em 1 Reis, no capítulo 18, do verso 22 a 26, depois os versos 30 e de 36 a 39. Nos diz assim: disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. E vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. E Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde manhã até meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que tinha feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar a ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É interessante que nesse episódio, Elias demonstra uma confiança muito grande em Deus. Ele reproduziu mais uma vez aquilo que seria o sobrenatural, aquilo que era o imponderável. Você imagina que tanto para Acabe, para os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal,
quando Elias lançou o desafio, com certeza eles falaram assim: a batalha está ganha, vai ser fácil. Nós somos 450 profetas de Baal. Baal é o Deus da fertilidade, é aquele que manda chuva, mas é aquele que faz o que a gente pede. E quem está por Israel? Só um profeta, só Elias. Nós somos a maioria. E chegou um tempo que eles começaram a se mutilar a si mesmo, clamando a Baal. E o fogo não descia. Quando nós vemos esse contexto todo aqui, desses atos de adoração, nós percebemos que, se não fosse Elias, no momento dele, parar e consertar o altar que estava em ruínas, não adiantaria nada. Não adiantaria Elias crer que Deus poderia fazer descer fogo do céu, se o altar dedicado ao Senhor estivesse em desordem, em ruínas. Não adiantava Elias orar, buscar a Deus, estando o altar do Senhor destruído. Deus não abençoa o que está errado, queridos. Você pode orar, você pode clamar, mas se o altar do Senhor no teu coração está destruído, está em desordem, Deus não abençoa. Precisa ser reparado o altar do Senhor. Enquanto eu meditava nesse texto e olhava em especial esse outro momento, esse outro episódio através da vida de Elias, eu fiquei pensando: o que nós podemos falar sobre restaurar o altar? E algumas coisas vieram ao meu coração. São pessoas que começam a olhar apenas para dentro de si. Pessoas onde o orgulho começa a tomar conta, a vaidade, a arrogância. Aonde Deus já não é mais o primeiro em sua vida. Pode até fazer parte da sua prática religiosa, mas Deus não é mais o primeiro que ocupa o lugar na sua vida. Aquela vida de oração, aquela vida de devocional já são inexistentes. É como se você tivesse abastecido uma vez e agora você olhasse, aquele ponteiro que você abasteceu, ele está baixando, baixando, e você não se importasse. E daqui a pouco está na reserva. Eu lembro de uma viagem que eu fiz na convenção, não lembro se foi na passada ou na anterior, que nós fomos de carro, eu, o pastor Pascoal e o Michel. E aí na ida foi uma maravilha. Na volta eu enchi o tanque do carro, nós estávamos com o meu carro, e a gente veio tranquilo, e começou a baixar. Não, vamos no posto seguinte, não, vamos no posto seguinte, não, vamos no posto seguinte. E a gente começou a ver que foi baixando, e aí assim, próximo posto, 30 quilômetros. E aí sabe aqueles carros que você vai contando, a autonomia, né? Quantos quilômetros tem ainda pela frente na reserva? A gente olhou, tinha 21 quilômetros. Falou: meu Deus, e agora? Aí o Michel, que estava dirigindo, ele ia controlando o acelerador para ver se passava de 21 e ia 20. Aí ele controlava mais um pouco, 21, daqui a pouco 19, daqui a pouco 20. E a gente assim, chega esse posto. Imaginou a gente ficar aqui nessa BR parado, e chega esse posto, até que enfim nós chegamos no posto. Faltava ali na autonomia 3 quilômetros. Que desespero. Você quer ver quando as coisas começam a andar na sua vida, de forma que o desespero começa a bater? É porque lá atrás, você esqueceu de ir abastecendo na sua vida devocional, na sua vida de oração, todos os dias. É como se a todo tempo você passasse no posto: olha, completo, deu 15 reais. Aí você vai no outro dia, completa, deu 18 reais. Você vai no outro dia, completa, deu 8 reais. Porque você não quer ver isso baixar.
Quando nós olhamos para a nossa vida e nós desejamos restaurar o altar de Deus no nosso coração, ele volta a ser primeiro. A nossa vida de adoração, a nossa vida de oração, de vida devocional, ela começa a ser restaurada a todo dia. Aquele contexto caótico que você está vivendo dentro da sua casa, quando você constrói ou reconstrói o altar de Deus dentro da sua família, coisas tremendas começam a acontecer. Cada casal que eu acompanho ali, e muitas vezes existem crises no relacionamento. Quando eu falo assim, olha, a primeira coisa que vocês vão fazer, a partir de hoje, é orar, os dois juntos, ou junto com os filhos, juntos. É interessante que eles olham um para o outro e dizem assim, pastor, não vai ser fácil. A gente não está quase se conversando, a gente já veio aqui clamando por misericórdia, porque a gente não está se aturando. Eu falei, vocês vão ter que orar juntos, toda noite, e dar as mãos. Quando a gente começa a colocar Deus na história, queridos, quando a gente começa a reparar o altar em oração e intimidade com Deus, o extraordinário começa a acontecer. Quando nós olhamos as nossas palavras e as nossas atitudes e elas começam a não ter coerência com aquilo que nós demonstramos para as outras pessoas, é sinal que o altar do teu coração ao Senhor está em desordem. É como se fosse uma máscara. É interessante que quando Deus começa a falar conosco algumas coisas profundas dentro da gente, às vezes a gente fala assim, se fulano tivesse aqui para ouvir isso. Eu conheço, olha, quem tinha que estar aqui era ciclano. Mas na verdade o que Deus está falando é com você, querido. É o seu altar que precisa ser restaurado. É você que precisa aprender a depender de Deus. Você que precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. É você que precisa consertar o altar na sua vida. A mudança que nós queremos à nossa volta vai começar dentro de você. A mudança que você gostaria de ver acontecendo na sua família, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu dia a dia, é uma mudança que vai ter que começar dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo do Senhor. A sua vida é o altar do Senhor. Deus não faria descer fogo do céu se o altar estivesse em desordem e em ruínas. Você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Conserte o altar. E esse extraordinário acontecerá. Eu queria orar junto com você nesse tempo. E nessa oração, eu acho que, pensando aqui, todos nós gostaríamos de viver esse extraordinário de Deus com a gente. Viver o sobrenatural de Deus. Viver as boas notícias de Deus para a gente. Todos nós queríamos estar num ambiente onde tudo caminhasse bem, tudo caminhasse certinho. Todos nós aqui. Eu também. Mas para a gente viver esse extraordinário de Deus em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos dar alguns passos. Para que a gente viva o sobrenatural de Deus em nossa vida, nós precisamos tomar decisões. E o que a gente aprende aqui, daquilo que Deus colocou no meu coração, relacionado à vida de Elias, nesses 3 eventos, é depender de Deus, e não das palavras do povo. Não importa o que já falaram de você, querido. O mais importante é o que Deus tem dito para você. Se Deus disse para você, vai lá, fica sozinho num canto, porque eu vou cuidar de você lá. Não importa o meio que Ele vai utilizar, mas se veio dEle, é porque Ele prometeu que cuidaria de você. Obedeça a palavra de Deus.
Quantas vezes nós queremos experimentar esse sobrenatural de Deus na nossa vida, mas nós nem lemos a palavra de Deus para conhecer e obedecer. Talvez você viva de domingo em domingo. O máximo do que você lê a palavra de Deus para obedecer na sua vida é no domingo, quando os textos bíblicos são colocados aqui. Mas quando nós meditamos, lemos a palavra de Deus todos os dias e obedecemos a palavra de Deus, é como um filtro que passa na nossa mente. Aquelas decisões erradas que a gente talvez nem esteja percebendo, um texto bíblico vem à nossa mente: não, a palavra de Deus diz isso, eu não posso fazer assim. Deus, eu só tenho ali um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, nem sei como vai ser nessa semana, mas eu vou continuar obedecendo a tua palavra. E por causa desses atos de fé, Deus começa a falar para você assim: pode fazer, porque não vai faltar farinha e não vai faltar o azeite. Se você obedecer a Deus, a partir da sua fé, outras coisas acontecerão. E consertar o altar, queridos. Consertar o altar diante do Senhor é a gente não querer ficar enganando a gente mesmo. É a gente saber as coisas que o Espírito Santo vai falando ao nosso coração e a gente precisa tomar decisões. Consertar o altar diante do Senhor é não querer mais ficar jogando quebra de braço com Deus. Você vai perder, querido. Porque Ele conhece a tua vida por completo. Aquilo que ninguém sabe que acontece na sua vida, Ele está vendo, Ele está olhando. Todas as coisas que estão erradas na sua vida, que você sabe que está errado, Ele está vendo. As pessoas talvez não. Talvez a tua esposa não, teu esposo não, teus filhos não, teus pais não. Mas o Senhor está vendo. Ele diz assim: conserta o altar e você vai viver o meu extraordinário na sua vida. Por isso que eu queria convidar você hoje a nós orarmos juntos por isso. E aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração, querido, você não deixar para depois. Você tomar uma decisão agora. É você falar assim: Senhor, eu preciso. Eu quero depender de Ti. Eu quero esquecer as coisas que já me falaram e que na verdade me distanciaram daquilo que era a Sua palavra para mim. Eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero obedecer a Tua voz. Eu preciso de coisas extraordinárias do Senhor, mas eu preciso voltar a obedecer a Ti. Ou quem sabe você tomar essa decisão de falar assim: eu preciso consertar o altar do Senhor na minha vida. Eu quero voltar a ter intimidade contigo todos os dias. Eu quero colocar de novo o Senhor como primeiro na minha história. Eu quero de novo o Senhor como primeiro na minha casa. Eu quero de novo o Senhor como primeiro em todas as coisas que envolvem a minha vida. E se você deseja nesse momento, querido, que a gente ore juntos, e você está disposto a tomar essas decisões, eu quero convidar você a vir aqui para frente para a gente orar. E quando convidamos você para vir aqui, não é para um resultado para a gente não, é para a sua vida mesmo. É quando você chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, é comigo. Eu sei que é comigo. O Teu Espírito Santo está incomodando o meu coração, é comigo que o Senhor está falando. Então, se você hoje precisa tomar decisões de depender de Deus, querido, eu queria convidar você a vir aqui para a gente orar juntos. Se você está tomando decisões de falar assim: Senhor, eu preciso aprender de novo a obedecer a Tua palavra. Eu preciso aprender de novo a meditar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso de novo nessa caminhada minha de fé, viver aquilo que a Tua palavra diz. Senhor, não importa mais o que falam sobre mim, o que vai importar é como o Senhor fala de mim. Senhor, eu quero consertar o altar da minha vida. Se você entende que você precisa consertar o altar no seu coração, querido, não engane a você mesmo, não engane a você. Fala assim: Senhor, eu preciso.
a minha vida está uma desordem. Para as pessoas, está tudo bem. Quem convive comigo e me vê sorrindo, acha que está tudo bem. Mas eu sei que o altar do Senhor no meu coração está em desordem. Eu sei que o altar do Senhor no meu coração está em ruínas. Eu sei que na verdade eu não sou aquilo que as pessoas veem. Eu não sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. Estou vivendo uma aparência. Esse é tempo de confessar ao Senhor os teus pecados, queridos. E chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero colocar nome nas coisas que diante de mim estão em desordens. Não vai ser fácil, queridos. Não vai ser fácil. Mas o Senhor está dizendo assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu queria orar junto com você. Vou pedir para você se colocar em pé. Se você ainda quiser vir aqui à frente, venha aqui à frente. Não precisa só esperar eu começar a oração. Você pode vir aqui à frente. E nós vamos colocar isso diante do Senhor. Se você que veio aqui disse assim: o que eu estou precisando é depender do Senhor, Pai. Se você veio aqui dizendo assim: Senhor, eu preciso obedecer a Tua palavra. Se você veio aqui dizendo assim: Senhor, eu preciso consertar o meu altar do Senhor na minha vida. Eu quero orar junto com você agora. Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra fala ao nosso coração na profundidade do que nós precisamos. E o que eu peço a Ti nesse tempo é que os Teus olhos que estão voltados a este lugar, os Teus olhos que estão voltados para estas vidas que estão aqui, a Tua palavra falou de forma diferente para cada um deles. A Tua palavra mexeu com cada um deles de forma específica, na intimidade. Depender do Senhor já é um desafio muito grande para a gente, Pai. Porque muitas vezes nos sentimos seguros daquilo que está no nosso controle. E entregar para o controle do Senhor e depender de Ti não é tão fácil. Mas alguns desses Teus filhos estão aqui com esse sentimento. Alguns estão aqui porque deram ouvidos às palavras de pessoas. Perderam o foco, deram passos para trás. Porque mais importante foram as palavras das pessoas do que a palavra do Senhor. E estão aqui dizendo assim: eu dependo do Senhor, Pai. Pessoas que querem novamente voltar a obedecer a Tua palavra e dar passos de fé e obediência à Tua palavra. Mas pessoas que estão colocando diante do Senhor o altar, que está em desordem, que está em ruína e que precisa, através da presença do Senhor e da ação do Espírito Santo, reorganizar a sua vida. Por isso que nós nos colocamos diante de Ti, porque só o Senhor é quem tem o poder de nos ajudar nessa caminhada. E consertar o altar, Pai, o primeiro passo sim é uma decisão, mas leva tempo, porque talvez seja dizer não para várias pessoas que estão à nossa volta. É dizer não para nós mesmos. É tentar nos desfazermos daquilo que nós acostumamos como prática na vida. É abrirmos mão daquilo que para a gente se tornou tão precioso. Mas que quando a gente olha, a gente fala assim: isso não é de acordo com o que o Senhor tem para mim. E aí justamente nesse tempo, nós nos colocamos diante de Ti e fala assim: Senhor, eu quero consertar isso. E aí a gente começa a viver o extraordinário do que o Senhor tem. Então age na vida dos Teus filhos. Revela o Teu poder. Revela a Tua graça. Revela a Tua bênção. Revela a autoridade do Senhor, para que coisas novas e extraordinárias comecem a acontecer na vida de cada um. É aquilo que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido. Deus abençoe você. Se alguém de vocês aqui tomou uma decisão assim: olha, hoje